Convido a amada igreja a abrir a Bíblia juntamente comigo, no livro de Tiago, capítulo 3, versículo 1. Tiago, capítulo 3, versículo 1. Se os irmãos quiserem tomar assento, irmãos, fiquem à vontade para nós já fazermos a leitura sentados. É uma leitura um pouco extensa, mas eu creio que Deus vai nos abençoar maravilhosamente. Aleluia. Tiago, capítulo 3, versículo 1. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Está ali o texto. Amém? Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios, que sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme, elevados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano, mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos as pessoas, criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Quem entre vocês é sábio e inteligente, mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Se, pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja amargurada, sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz, é com ciúme
que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que têm ânimo dobre, que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele vos exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Amém, irmãos? Peço que você faça essa pergunta para o irmão, mas faça o seguinte: escute a pergunta da parte dele, para que ao ouvir ele perguntando, você também vai ter que perguntar, mas o propósito é que você ouça a pergunta. E ao ouvir ele perguntando, reflita. Essa pergunta é muito reflexiva. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Pergunte para o irmão do seu lado: quem é você para julgar o seu próximo? É muito forte essa pergunta, irmãos. Esse texto é um pouco longo, um texto de Tiago, capítulo 3, eu li o capítulo inteiro, e li também até a metade do capítulo 4, porque tudo faz parte de um contexto. Então, para que nós pudéssemos perceber o contexto, da onde que nasce esse desejo de falar mal dos irmãos, da onde que nasce esse desejo de falar mal das pessoas, da onde que nascem os pecados da língua, eles nascem das emoções, eles nascem da inveja, eles nascem das guerras que há entre nós. E nós precisamos perceber, irmãos, que há poder nas nossas palavras. As nossas palavras têm poder para criarem realidades, as nossas palavras têm poder para criarem ambientes e determinam destinos. Ali diz que ela é como um pequeno leme e ela controla todo o corpo. Se você controla a palavra, você controla todo o corpo. E as nossas palavras determinam o nosso futuro, determinam para onde estamos indo, determinam o nosso destino. A linguagem é o veículo dos pensamentos. Por isso, de onde vêm as guerras e contendas? De onde vêm essas guerras? Guerras de tipo de guerra? Guerra com palavra, com fofoca. De onde vêm essas coisas? Vêm dos vossos desejos, que militam dentro de vós, vêm das emoções. A linguagem, as palavras são o veículo dos pensamentos. E isso é muito importante nós refletirmos sobre isso, irmãos. Muitos pensamentos, muitas afirmações do nosso interior, palavras dentro de nós, afirmações, pensamentos do nosso homem interior, estão formuladas de forma negativa. E isso produz coisas ruins na nossa vida. Às vezes a palavra nem saiu à nossa boca, mas ela é um pensamento nosso, e é psicossomático. Se uma pessoa ela começa a pensar, por exemplo, se ela tem crenças limitantes e ela diz: eu não posso, eu não consigo, não dá certo, ela passa uma mensagem para o corpo dela, para o ser dela, para o subconsciente dela: você não consegue, e todo o organismo dela começa a entrar naquele modo de miséria, de derrota, de que ela não consegue, de que ela não pode, de que é impossível. Por isso, irmãos, que muitas vezes as pessoas se aposentam, está tudo bem, se aposenta, começa: estou velho, não posso, não tenho mais força, estou ficando fraco, estou ficando doente,
entra em depressão e pouco tempo depois acaba morrendo mesmo. Essas coisas acontecem, porque o organismo da gente é psicossomático. Para você formular uma palavra, o cérebro aciona, convoca 5 áreas especializadas. Para você dizer uma única palavra, é a coordenação motora, para mover os lábios, a impostação da voz, a formulação do código da palavra. Até você falar a palavra, precisam 5 áreas especializadas do nosso cérebro. E quando nós falamos, irmãos, quando nós pensamos nas palavras, quando nós falamos as palavras, o nosso organismo, ele diz para si mesmo, é assim. Ele não pode, ele nem condição, ele não consegue, ele não vai dar certo. E aí o organismo se prepara para aquilo. Todo o nosso ser biológico, físico, se prepara para aquilo, porque há muito poder nas nossas palavras. Então é necessário, irmãos, que nós venhamos organizar o nosso homem interior, que nós tenhamos organizado o nosso emocional, esse diálogo interior que influencia todo o nosso ser. Quando o diálogo interior é expressado de um modo construtivo, o teu subconsciente toma nota daquilo, e ele se coloca em atividade, em comunhão com o Espírito Santo, porque é no nosso subconsciente, no nosso espírito, que nós temos comunhão com o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus comunica com o nosso espírito, falando conosco ali, e ali nós entramos em comunhão com o Espírito Santo, e existe uma atividade que começa a nos abençoar, que se chama fé, e a fé é um poder realizante. Por isso diz a palavra do Senhor, que o Senhor opera em nós tanto querer quanto realizar. Às vezes as pessoas dizem, é impossível, não vai dar certo, você não vai conseguir, mas dentro de você, você sabe que você vai conseguir, porque no teu homem interior, você tem essa positividade da mente, do Espírito, da presença de Deus, do teu subconsciente, e esse é o domínio da fé. Pessoas abundantes, elas mantêm isso, elas mantêm um diálogo interior construtivo, produtivo, positivo. Já pessoas pessimistas, elas pensam assim, eu sou assim, não posso evitar, assim são as coisas, eu não posso mudá-las. Não permita, irmão, que isso aconteça. Não permita que ninguém faça você se sentir dessa maneira, nem mesmo você, porque muitas vezes nós mesmos criamos esse diálogo dentro do nosso interior, falando estas coisas. Esse mundo, o mundo da carne, o mundo que jaz no maligno, é governado pela lei da escassez, pela lei do mínimo esforço e do egoísmo. Por causa dessa cultura, dessa mentalidade de escassez, os homens se tornam egoístas, e aí começam as guerras e contendas entre vós, por causa destas coisas, desse egoísmo, dessa busca, e as pessoas tendem a ser egoístas, e aí não conseguem pensar, irmãos, no coletivo, e isso é muito ruim. Tiago enfatiza essa nossa inclinação ao pecado, através da fala. Os pecados da fala incluem palavras ásperas, palavras maldosas, mentira, exagero, doutrinas falsas, calúnia, fofoca, fuxico, jactância, etc. O crente maduro, ele mantém a sua língua sob o domínio do Espírito Santo, e ele refreia a sua língua. Por isso, irmãos, que o domínio próprio, ou o domínio das emoções, o domínio da língua, é um fruto do Espírito. E como é um fruto do Espírito, é você que tem que produzir. Por quê? Porque não é um dom. Os dons são automáticos, os dons são entregues a nós. Mas o fruto tem que ser produzido, tem que ser gerado. Então, tudo aquilo que não nos é natural, nós precisamos desenvolver. Você precisa se tornar uma pessoa treinada.
Porque o Tiago, ele diz aqui, aquele que refreia a sua língua, que não tropeça em palavras, é varão perfeito. Veja que Deus nos julga como homens e mulheres perfeitos e santos, pelo que nós falamos. Talvez você diga, mas eu tenho tantos defeitos, mas Deus está olhando a tua atuação e as tuas palavras. Aquilo que você está externalizando, é mediante estas coisas que o Senhor vai nos julgar. A Bíblia diz que nós daremos conta de toda a palavra que sair da nossa boca. Pelas nossas palavras, nós seremos julgados e seremos também absolvidos. Com o juízo com que julgarmos, seremos julgados. Isso é tão sério, irmãos, porque quando você julga alguém, diz aqui o texto, não julgue o teu irmão, mas quando você julga alguém, você abre mão de ser julgado pela justiça de Cristo e pela graça que Ele adquiriu para nós na cruz do Calvário, e você vai ser julgado pela tua própria justiça, pelo teu padrão, e isso é muito ruim. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Porque com a justiça que você julgar, vos julgarão também. Você escolhe a justiça pela qual você quer ser julgado, e isto vem através das tuas palavras. Diga para o irmão, são as palavras, irmão. Aleluia! Então o crente maduro mantém a língua sob controle mediante a ajuda do Espírito Santo, e ele leva cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, o sentimento, a emoção dele, os pensamentos, ele leva cativo a obediência de Cristo. Está lá em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. Por causa dessa tendência de pecar com a língua, Tiago exorta a todo ser humano a ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Tiago capítulo 1, versículo 19. Pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Por quê, irmãos? Por causa do sentimento, da emoção. Muitas vezes nós falamos mediante emoção, mediante um sentimento, mediante uma ira, uma raiva, aquela raivinha que vem, né? Às vezes de 5 minutos, às vezes de 5 segundos, e você deixa sair uma palavra, e aquela palavra, ela vai produzir muitas vezes o teu futuro, vai produzir problema para você. Por isso, Tiago diz assim, não deixe que as tuas emoções interfiram nas tuas decisões e nas tuas palavras, no que você fala. Então, seja tardio para falar. Não fale motivado por emoções, por raiva, por ira. Não, não. Seja pacífico, seja brando, seja sereno, seja calmo. É o que diz o texto sagrado aqui, irmãos. Fala de amarga inveja, esse sentimento, né? Por que as pessoas se movem assim? Por causa da amarga inveja, que é um vício que impele as pessoas a cuidar somente do seu próprio interesse, ao invés dessa ambição egoísta, que a palavra do Senhor diz que é terrena. O que significa terrena? Que polui aquilo que é santo, aquilo que é do Espírito, que é animal, ou seja, que não é espiritual, que é carnal, ou seja, que não tem o Espírito Santo, é carnal, e o pior é diabólica. O que significa isso? É inspirada por demônios, está ali no texto que nós lemos, irmãos. Então, isso não vem de Deus, e ao invés disso nós temos que agir com a bondade, com a benignidade, com a mansidão, com o Espírito Santo. E aí eu me lembro que o Lucas mandou esses tempos atrás para o grupo dos líderes lá um vídeo de uma experiência que eles fizeram com plantas. E eles colocaram 2 plantas, como essas aqui, né? 2 plantas numa escola, plantas iguais, mesmo solo, mesmo pH, tudo igualzinho, mesma irrigação, e uma das plantas eles disseram para os alunos daquela escola falarem palavras de insulto, palavras torpes, amaldiçoar aquela planta. E os alunos todo dia chegavam e insultavam a planta: você não vale nada, você não vai dar nada, você vai morrer, você vai murchar,
e falava isso aí. E a outra planta eles tinham que elogiar ela. E uma planta eles elogiavam, a outra eles amaldiçoavam. E aconteceu um fenômeno, que a planta que eles insultavam murchou, nas mesmas condições, com a mesma luz, tudo igualzinho. E a planta que era elogiada ficou linda, cresceu, se desenvolveu. Jesus, uma vez, fez a mesma coisa. Ele estava indo com os seus discípulos e ele viu uma árvore, e ele foi buscar fruto naquela árvore, e ele viu que aquela árvore não tinha frutos. E ele amaldiçoou aquela árvore. E no dia seguinte, os discípulos voltavam e observaram que a árvore tinha secado. E eles disseram para Jesus: Senhor, a árvore que tu amaldiçoaste secou. E Jesus disse para eles: se vocês olharem para este monte e disserem, levanta-te daqui, lança-te no mar, e não duvidarem nos seus corações, será feito conforme você diz. Aleluia. Veja o poder das palavras, irmãos. Isso é bíblico, há um poder espiritual nas palavras. Provérbios capítulo 15, versículo 1 diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios 15, versículo 4, a língua serena é árvore de vida, mas a língua perversa esmaga o espírito. Provérbios capítulo 15, versículo 14, o coração sábio procura o conhecimento, mas a boca dos insensatos se apacenta de estultícia, de estupidez. Olha que interessante, o coração sábio procura o conhecimento, mas a boca dos insensatos se apacenta de estultícia, de estupidez. Nós somos aperfeiçoados e crescemos quando purificamos o nosso falar. Olha que interessante, uma vez, quando eu era pequeno, tinha no máximo 15 anos, nós estávamos brincando num campinho para trás da casa lá dos meus pais, e nós estávamos fazendo uma guerra de trabuco com sinamão, e fizemos aquela guerra, um de cada lado do campinho, um time para um lado, outro time para o outro, e trabuco, e sinamão, e tal. Dali um pouco a gente viu que não estava dando certo, a gente largou os trabucos e pegamos as cetras. E começamos de cetra. E dali um pouco eu levei uma sinamãozada na cabeça do menino que estava no outro time, do outro lado do campinho. E quando eu levei aquela sinamãozada na testa, assim, me subiu um galo. E eu fiquei com uma raiva, com uma ira, e eu me lembro que eu levantei e eu atravessei aquele campinho correndo para esgoelar aquele piá. E o piá levantou, ele tinha o pescoço tortinho assim, e ele ficou me olhando assim, parado, me olhando. E eu fui correndo, e quando eu vi que ele não se mexia, que ele não ia fazer nada, que ele estava ali, fui perdendo as forças nas pernas. Já fui perdendo as forças na perna, e ele assim, me olhando. Quando eu cheguei bem perto assim, eu não tive como fazer nada, porque ele ficou só me olhando assim. Daí ele disse: mas vocês também pegaram as cetras. Daí a gente, irmão, me perdoe, meu amigo, e já se abraçamos tudo, e ficou tudo bem, irmãos. Porque, irmãos, essa é uma ferramenta para nós usarmos na nossa vida. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Amém? A língua serena é árvore de vida, mas a língua perversa esmaga o espírito. O coração sábio procura o conhecimento, mas a boca dos insensatos se apacenta de estupidez. Vejam, irmãos, uma pesquisa da faculdade de Washington diz que 90% das angústias vem pelo que nós falamos, não pelo que nos falaram. As pessoas podem te agredir, podem falar mal de você, fazer alguma coisa contra você, você vai ficar triste e vai ficar com raiva, mas a angústia não vem pelo que nos fizeram, pelo que falaram para nós, vem pelo que nós falamos, porque aquilo que nós falamos são como pedras que nós atiramos numa vidraça, e quando você atira a pedra, não tem mais o que fazer, ela quebra o vidro, e o vidro quebrado, não adianta você colar, não tem mais conserto. Você pode pedir perdão, você pode dar um vidro novo, mas aquilo já ficou registrado.
aquela palavra não volta mais, já ficou registrado. E são esses os traumas das palavras, e as palavras têm poder, irmãos. E muitos problemas acontecem nas nossas vidas pelo que nós falamos. Palavras que não deveriam ser ditas, palavras que foram precipitadas, ou palavras mal colocadas. Porque as emoções são passageiras, mas as nossas decisões são permanentes. Guarde isso. Emoções são passageiras, mas as nossas decisões são permanentes. O emocional impulsiona até a alegria. Às vezes a pessoa fica alegre, faz alguma coisa e fica feliz pelo êxito que teve, vou comemorar. E aí vai para o comércio, passa o cartão, gasta mais do que ganha para se recompensar. No outro dia está arrependido, mas daí é tarde, já gastou, já passou o cartão, aí já era. Amém, irmãos? Emoções são passageiras, até alegria, mas decisões são permanentes. As tuas decisões são permanentes. E a mesma coisa acontece com palavras. Às vezes, como eu disse, é naquela raivinha de 5 minutos, e você fala uma palavra, e por causa dessa palavra vem a consequência. Muitas vezes é o pai que chega em casa nervoso, aconteceu alguma coisa errada no trabalho, e ele chega atribulado, nervoso, e o filho vem, mostra as notas do boletim e tal, e o pai fala um monte de coisa, seu burro, você nunca vai dar nada na vida. O pai está nervoso naquela hora, e ele fala aquilo. No momento seguinte, ele já está calmo, já está lá amando o filho, querendo bem o filho, mas aquela palavra, muitas vezes, na mente do filho, no subconsciente, pode produzir uma crença limitante para aquela criança. Porque como que vêm as crenças limitantes? Elas vêm através de palavras, que foram faladas por pessoas que têm autoridade emocional sobre as nossas vidas, e aquilo pode determinar o futuro da criança, porque ela está mudando, ela está em transformação. Então a maneira como nós falamos influencia inclusive os nossos filhos, irmãos, e pode influenciar o nosso destino, pode dirigir toda a nossa vida. Às vezes é uma palavra que faz a pessoa perder uma oportunidade, perder um negócio, perder muitas vezes um emprego, um trabalho, porque se precipita, porque fala o que não devia, e é colocada lá na geladeira, colocada de escanteio, e fica lá às vezes por anos sofrendo, por causa de uma palavra que falou. Porque as palavras têm poder, e as palavras nos abençoam, mas elas também podem gerar o mal nas nossas vidas. Então, irmãos, guarde isso. Emoções são passageiras, mas as tuas palavras ficam, e ficam mesmo. Quando a gente conversa com os casais, geralmente os problemas são as palavras. Por causa da frustração, há uma carga emocional, e as palavras vêm, e aquilo machuca, e aquilo fica registrado. E às vezes, 20 anos depois, vem uma nova briga, uma discussão, e aquele negócio vem à tona lá, de 20 anos. Por quê, irmãos? Porque as palavras permanecem, e é difícil curar depois que uma palavra foi falada. Então, na verdade, nós temos que ter domínio emocional, que é o cerne, domínio próprio, que é um fruto do Espírito Santo. Diga para o irmão aí, domínio próprio, irmão. Diga para o irmão aí, refreia a tua língua. Aleluia, glória a Deus, santo é o nome do Senhor. A gente vê, irmãos, as pessoas quando são negativas, por causa das suas palavras. É muito fácil você perceber uma pessoa negativa por causa das suas palavras. As palavras têm poder para mudar ambientes. Você chega, o ambiente pode estar horrível, mas com uma palavra aquilo muda. E é tão maravilhoso quando as pessoas são positivas, é uma pessoa leve, abençoada, positiva. Ela chega no ambiente e todo mundo diz, graças a Deus chegou o fulano, agora a coisa vai andar. Aleluia. Amém, irmãos? Mas a mesma coisa acontece ao contrário. Às vezes, com uma palavra, você destrói o dia de uma pessoa, você derruba a pessoa, você fala uma coisa ali, frustra e estraga, e muitas vezes, com uma palavra, nós podemos estragar a vida de uma pessoa, não só o dia dela. Aleluia! Só quem conhece
o peso das palavras valoriza o silêncio. Por isso, a palavra do Senhor diz: seja tardio para falar e tardio para se irar, para que você não haja fundamentada no sentimento, nas emoções. E isso é muito importante, amém, irmãos? Salomão, que foi o homem mais sábio do mundo, o homem mais rico do mundo, não houve homem na história mais sábio e mais rico do que Salomão. Ele escreveu há mais de 3.000 anos, e isso é sabedoria milenar bíblica. Ele escreveu: a morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios capítulo 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Dá fruto, irmão. Se você souber usar a tua boca para abençoar, se você souber usar a tua boca para promover, para construir, porque a palavra do Senhor diz isso, é um mandamento. Jesus nos falou: não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, senão aquela que for proveitosa, para produzir edificação naqueles que te ouvem. Que é edificação? Edificação é construir, é construção. Então, toda palavra que for para construir, essa você pode falar, mas se for para destruir, não fale, irmãos. A Bíblia fala muito sobre o respeito à propriedade privada, e a reputação de outra pessoa faz parte da propriedade dessa pessoa. Então, não destrua jamais a reputação de alguém, se retenha disso, se abstenha disso. Isso é tão sério, irmãos, que a palavra chega a dizer: contra um presbítero precisa mais de 3 testemunhas para você vir falar de um presbítero, por causa da reputação dele. É algo tão sério. Deus vela, Deus zela por isso. Isso é muito sério, irmãos. Nós precisamos atentar para estas coisas. Será que a gente tem o direito, irmãos, de matar o sonho de uma pessoa? A gente tem que fomentar, incentivar. Talvez a pessoa venha falar e na tua matemática não fecha aquilo. É uma loucura, é uma coisa difícil que não tem como ela conseguir realizar. Mas Deus é poderoso. Então o que nós temos que fazer? Eu acredito no teu sonho, irmão. Na minha matemática aqui não está fechando, na minha mente não tem como isso ser possível. Mas olhe, estude, sente de novo, pesquise mais, veja isso aí, mas eu acredito no teu sonho. Porque às vezes a gente está matando os sonhos das pessoas com as nossas palavras. Então, irmãos, é necessário que nós façamos uma análise para ver se você falou mais do que devia. Muitas vezes perdeu um negócio porque falou antes do tempo, ou a forma como você falou fechou a porta. Suas palavras denunciam a sua alma. Se você está mal internamente, é o que diz o texto de Tiago que a gente leu. Se você está mal internamente, se você é impuro, suas palavras vão denunciar você. Você vai soltar mais cedo ou mais tarde. O teu comportamento verbal faz com que pessoas se afastem de você. E muitas vezes aquelas pessoas boas que você deseja que tivessem perto de você, pessoas ilustres, vão se afastar por causa do teu comportamento. Pessoas estratégicas não vão querer ficar contigo por causa da forma como você se comporta verbalmente. E isso determina, irmãos, que tipo de pessoa você vai estar atraindo. Então, a forma que você fala, o teu comportamento verbal, determina muito o tipo de pessoa que você vai estar atraindo. Por exemplo, o fofoqueiro, que gosta de fofoca. É carnal isso aí, e ele se alimenta disso. Ele tem o olho mau, e o olho mau é crítico, ele busca os defeitos. Isso é muito ruim, irmãos, desde a família, desde um ambiente, em qualquer lugar. O que nós temos que fazer? Olhar as coisas boas e potencializar o que é bom. Mas o olho mau, ele olha o mal, ele vê o mal, e a Bíblia diz: se os teus olhos forem maus, todo o teu ser será trevas. E ele vê o mal e ele potencializa o mal nos outros e o mal nele mesmo. E aí ele é crítico, ele é fofoqueiro, ele só vê coisa ruim, e isso aí vai contaminando a vida das pessoas que estão ao redor. E às vezes uma pessoa chega em um local de trabalho,
e ele está super feliz, está contente, puxa, consegui, agora eu tenho um emprego, tenho um salário, e ele vai trabalhar ali justamente ao lado de quem? De um rançoso, e aquele rançoso já começa a contaminar ele, começa a falar mal de todo mundo, começa a contaminar, e de repente passa um pouco de tempo, ele já está contaminado, e ele já entrou naquele ciclo vicioso, porque a gente atrai para nós, irmãos, aquilo que a gente é. O nosso padrão atrai ou repele as pessoas boas das nossas vidas? E o fofoqueiro, geralmente, ele chega para uma pessoa que não é fofoqueira, ele começa a fazer a fofoca ali e tal, mas aquela pessoa já tem uma outra visão. Ele diz, não, mas eu acho que não, espere, será que não é assim? Ele é pacificador, e aí o cara já se afasta, mas daí ele encosta num lá que é fofoqueiro, e ele começa a fofocar, e o outro fica ali, e aí o outro fofoqueia, e ele gosta, ele se alimenta daquilo, ele quer estar com a pessoa, e a pessoa quer estar com ele, por quê, irmãos? Por causa da impureza do coração, por causa da fofoca, por causa desse espírito maligno que permeia, que a palavra do Senhor fala para nós, mortificarmos isso aí nas nossas vidas, porque não produz bênção. Amém, irmãos? Aleluia. Então, o que nós falamos denuncia a nossa alma. As nossas palavras acabam denunciando quem a gente é de verdade, principalmente quando a gente está nervoso. É quando a gente está nervoso, sob pressão, que muitas vezes a gente mostra quem verdadeiramente a gente é. Na vida, irmãos, na vida especialmente do crente, a discussão tem que ser serena, saudável, tem que ser um caminho para chegar a uma conclusão, não pode ser gritaria, briga, rixosidade, e para isso nós precisamos treinar, não tem como, não tem outro jeito, você só vai ser bem sucedido na vida, se você treinar, refrear a língua, e usar as tuas palavras para construir, precisa ser treinado, irmãos, treinado pelo Espírito Santo, está escrito, refreie, domine, porque é carnal, é animal, é demoníaco, e aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que sacrificar a minha carne, eu tenho que mortificar a minha carne, e para isso eu preciso desenvolver, preciso treinar, irmãos. Quando a gente começa um negócio com alguém, sempre é bom, porque a gente quer ganhar dinheiro, quer aquela oportunidade, então sempre é bom, mas quando a gente vai desmanchar o negócio, ou que alguma coisa não está contente, ou que não dá certo, e você vai desmanchar, é aí que muitas vezes as pessoas mostram quem verdadeiramente elas são. Então nós temos que ter cuidado com isso, porque você só conhece uma pessoa, há um ditado popular que diz que você só conhece uma pessoa se você fizer negócio com ela, porque daí sim, quando você vai colocar as cartas na mesa, e lidar com o que é mais melindroso na maioria das pessoas, que é o dinheiro, aí aquele demônio que estava escondido, oculto, vem para fora, o diabo vem para fora, e a gente conhece verdadeiramente como são as pessoas. Por isso que diz esse ditado, que você só conhece as pessoas quando você negocia com elas, e é só debaixo de pressão muitas vezes, irmãos, porque a boca fala do que está cheio o coração, são as nossas emoções, é a nossa boca que fala do que está cheio o nosso coração. E como que é isso? Por que muitas vezes a pessoa não consegue dominar? Muitas vezes ela diz assim, por que eu só falo palavras negativas? Por que eu sempre falo antes do tempo? Por que eu sempre perco minhas amizades? Por que eu sempre me sinto culpado? Porque você fala de acordo com o estado da tua alma, do teu coração. Se o coração e as emoções estão bagunçados, a boca vai falar, porque a boca fala do que está cheio o coração. E como que é formado o estado da nossa alma em nós? É formado pela forma como nós fomos criados, é formado pelas pessoas com quem nós convivemos, é formado pela escola, pelos livros que lemos, é formado pela maneira como vemos o mundo, é formado pelos nossos traumas pessoais, as palavras que falaram para nós, as nossas crenças limitantes, e é formado pelo nosso temperamento. Então, baseado nisso, você fala,
E a boca fala do que está cheio o coração. E isso é terrível, irmãos. O que faz uma pessoa no trânsito, porque foi cortada, baixar o vidro, xingar a mãe do outro, virar no bicho? Será que é aquele negócio ali que aconteceu em 1 segundo? Tem esse poder de deixar a pessoa tão irada? Claro que não, mas aquilo é só um gatilho, porque na realidade aquela pessoa já está mal, ela já está mal por dentro. Então, irmão, quando você fala, você expressa as tuas emoções, quando você fala, você expressa o teu caráter, e aquilo que o teu coração está cheio. Isso é muito importante nós averiguarmos nas nossas vidas. Um homem foi fazer um negócio com um judeu, um empresário, e tinha um rapaz que ia ganhar uma comissão, e eles chegaram lá, e só faltava, já tinham assinado o contrato, só faltava o judeu assinar o contrato. Quando o judeu foi assinar o contrato, o cara falou assim: viu, agora que já deu tudo certo aí, onde é que ficam as menininhas? E o judeu parou, largou a caneta, ficou olhando. Com licença, eu vou no banheiro. Foi no banheiro, demorou, voltou. Quando ele voltou, pegou o contrato e rasgou. O moço que ia receber a comissão disse: por que o senhor está fazendo isso? Porque esse homem aí não é fiel à esposa dele, que está lá cuidando dos filhos dele, cuidando da casa dele. Como é que eu vou confiar nesse cara, se a gente só tem esse papel aqui para nos assegurar? Não, eu não vou fazer negócio com esse cara. Então, as nossas palavras revelam o nosso caráter, revelam quem nós somos. Quem é o líder, irmãos? O líder é aquele que consegue construir com palavras. Aonde você está, você tem que gerar vida, você tem que ser pacificador, você tem que construir, mudar o ambiente, porque palavras produzem o ambiente da tua vida. Você é responsável pelo ambiente da tua vida. Palavras criam realidades, palavras dirigem e determinam os destinos, os nossos destinos. Por isso que é tão importante, irmãos, nós prestarmos atenção nas nossas palavras. Tem que ser construtivo. Por exemplo, cai um avião, morre 80 pessoas, ficam 15 pessoas vivas, as pessoas se desesperam, tem um líder ali, e as palavras acalmam, as palavras tiram o medo, as palavras consolam, as palavras confortam, as palavras direcionam, e o líder começa: vamos pegar lenha, traga lenha, você faça isso, você faça aquilo. Por quê, irmãos? Porque naquele momento não é o momento de reclamar, não é o momento de ficar murmurando, aquele momento é o momento de construir uma saída, e é nesses momentos de crise, de dificuldade, de pressão, que os líderes aparecem, e o Senhor nos chamou como igreja para nós sermos líderes. O Senhor não chamou você para ser cauda, o Senhor não chamou você para ser um fofoqueiro, para ser um cauda, que vai na conversa, que vai na onda. O Senhor chamou você para você mudar realidades, mudar ambientes, criar situações positivas, abençoar destinos e abençoar o coletivo, abençoar as pessoas, aleluia. Tem um propósito, irmão, pelo qual Deus te colocou aonde você está, na tua família, aonde você foi colocado e plantado por Deus. Eu digo para os irmãos, as nossas esposas são de Deus. E se você tem uma esposa complicada, difícil de conviver, que não é o meu caso, eu fui muito abençoado, graças a Deus, aleluia, que a minha esposa está ali sentada, né, amor, aleluia. Mas se você tem uma esposa difícil de conviver, irmão, é bom para você, sabe por quê? Aproveite e seja treinado, aleluia, treine, comece a falar palavras de construção na vida dela, e você vai ter sucesso no casamento, irmão. A mesma coisa você, irmã, comece a falar a palavra de construção, de construção, de construção, comece a reafirmar, comece a falar e potencializar as coisas boas da tua mulher, e você vai ver, e do teu marido, e você vai ver que você vai ter uma transformação no teu lar e na tua casa, para a glória do Senhor, amém, irmãos? Palavras mudam, produzem, constroem os nossos ambientes, e isso também é espiritual, irmãos. Nós temos no livro de Jó, uma declaração de Jó, que ele diz assim:
o que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me acontece. Se você começa com aquilo na tua mente, nos teus pensamentos, e você começa a falar aquela palavra, existe um engajamento espiritual para que aquilo aconteça, irmão. Então você precisa ser uma pessoa de fé, um homem, uma mulher de fé, positivo, em nome do Senhor Jesus. Sabe, irmãos, que pessoas felizes não fofocam, pessoas felizes não falam mal uns dos outros, pessoas felizes não têm palavras destrutivas, palavras de morte, porque a felicidade, aquele que é feliz, a felicidade preenche tanto, e ela toma tanto tempo da pessoa, que ela não tem tempo para isso aí. Então só a pessoa que está estragada, que está triste, que está amargurada, é que vai querer destruir a tua vida com palavras. E aí entra a cura divina, porque a gente tem que ser cura na vida dessas pessoas, porque elas estão estragadas, então a gente precisa ser a luz, a bênção na vida delas. Provérbios 15, versículo 1 diz: a resposta branda desvia o furor. Ninguém fere se não está ferido. Ninguém que é feliz vai tentar tornar a tua vida infeliz. Ninguém que é feliz vai tentar perturbar a tua mente. A pessoa feliz está ocupada, irmão, com a felicidade. Ela nem vê certas coisas, ela nem vê muitas vezes o mal, porque o olho dela é bom. Bendito seja o nome do Senhor, amém, irmãos? Então, 90% das nossas angústias vêm pelo que nós dizemos, vêm pelas nossas palavras. Nunca diga, irmãos, que você conhece uma pessoa sem primeiramente conviver com ela. Nunca fale mal de ninguém, irmão, que você não conhece profundamente. Na rede de homens, nós falamos sobre 2 fenômenos aqui. Um fenômeno é que a maioria das pessoas que é mandada embora de uma empresa, nos dias de hoje, não é porque não tem competência, não é porque não tem graduação, formação, para ser bem-sucedido naquele cargo ao qual foi colocado, mas é porque não sabe lidar com as suas emoções. E de repente ele estoura no trabalho ou alguma coisa, porque ele já está cheio de problema, e ele é mandado embora, por causa das suas emoções. Da mesma maneira, na maioria dos casos, as pessoas que se despedem, se despedindo, termo original da palavra, né, dá tchau, se despedem daquela empresa, não é porque tinham algum problema com a empresa, ou porque não gostavam da empresa, mas é porque tinham um problema relacional com os chefes, com os líderes, porque os líderes não foram bons líderes, não sabiam conduzir as palavras, e então as pessoas dão tchau daquela empresa, daquele lugar de trabalho. Então isso é um problema, irmãos, um problema do mundo hoje. As pessoas hoje estão assim, com as emoções bagunçadas, estão entristecidas, estão perturbadas, e nós precisamos ser diferentes. A Bíblia nos chamou, o Senhor nos chamou pela sua palavra, para nós sermos o sal da terra e a luz do mundo, para nós sermos a cura das nações, o bálsamo, a cura, e que você possa usar as tuas palavras, há poder nas nossas palavras. Para encerrar, irmãos, vou contar uma história de Davi. Davi, ele, certa feita, teve que fugir de Saul por causa da inveja do rei Saul. Veja, sentimentos, inveja, de onde nascem as contendas e guerras entre vós? Não vem disto os vossos desejos que militam? E aí o rei Saul começou a invejar Davi, porque falavam nas ruas e exaltavam a bravura e etc. de Davi, e o rei Saul ficou com inveja e começou a perseguir, queria matar Davi, fugiu para uma caverna, e junto com ele se abrigaram 400 homens, que eram homens endividados, homens que estavam atribulados de espírito, que tinham amargura de espírito, e homens perturbados de espírito, diz a palavra do Senhor, endividado. Olha só, lidar com gente endividada, amargurada e perturbada de espírito. Gente endividada é aquele que só reclama e pede dinheiro emprestado. Aleluia. E gente amargurada, irmãos, é pior ainda.
É horrível conviver com gente amargurada, e o Davi foi conviver com esse povo. Só que o Davi foi cura na vida deles. E eles se tornaram o exército de Davi. Aleluia. E um dia Davi estava naquela região, e ele disse assim: a gente patrulha essa região, a gente protege eles, então vou mandar um emissário aqui, você vai lá na casa de Nabal e pede para Nabal mandar comida, para nós fazermos um banquete aqui, afinal a gente protege, a gente ajuda, tal. E subiu o emissário de Davi à casa de Nabal. Quando ele chegou na casa de Nabal, ele disse assim: ó, meu senhor Davi mandou vir aqui pedir comida, carne, pães. Ele disse assim: quem é Davi? Suma daqui, vai embora. Por causa de uma palavra, Nabal assinou um decreto de morte contra a vida dele e contra a casa dele. Olha o poder das palavras, irmãos. Uma palavra assinou um decreto de morte. Quando aquele mensageiro chegou para Davi e contou, o cara perguntou para mim: quem é Davi? Davi disse assim para ele: desembainhem as espadas todos vocês, vamos subir, vamos matar todos daquela casa, até as crianças, não vai ficar ninguém. E eles iam no caminho, e enquanto eles iam no caminho, a esposa de Nabal vinha num burrinho, Abigail, né? E ela vinha no burrinho, e ela chega, se prostra, e ela diz assim: Davi, não faças mal contra a minha casa, a culpa foi minha. Meu marido é um louco, é um insensato, não sabe o que está fazendo, a culpa foi minha. Se eu estivesse lá, não teria acontecido isso. Mas eu trouxe aqui tudo que você precisa. Estão aqui as uvas, está aqui o pão, está aqui a carne, coma você e o teu exército. Mas não faça mal para a minha família. Lembre-se, Davi, um dia você vai ser rei em Israel. Essa palavra, irmãos, um dia você vai ser rei em Israel. E se você subir e fizer o mal contra a minha casa, você vai lembrar que você fez uma injustiça contra pessoas inocentes. E essa palavra entrou no coração de Davi. E Davi disse para ela: nós aceitamos a comida, pode ir, nós não vamos fazer nada. Uma palavra decretou uma sentença de morte. Uma palavra removeu a sentença de morte e trouxe livramento, trouxe vida. Há poder nas nossas palavras, irmãos. Que nós possamos usar as nossas palavras. Está escrito em Provérbios 17, versículo 27 a 28. Quem controla as suas palavras possui conhecimento. O sereno de espírito é inteligente. Até o insensato, quando se cala, é tido por sábio. Se fica de boca fechada, passa por inteligente. Amém, irmãos? Quem controla as suas palavras possui conhecimento, o sereno de espírito é inteligente. Que Deus possa nos dar essa inteligência, que não é só uma inteligência emocional, mas é também uma inteligência espiritual, porque está escrito que aonde há contenda, há perturbação e toda espécie de males. Então que nós possamos produzir os ambientes da nossa vida, produzir realidades, através da nossa fé, através do que você fala, que no teu interior você organize as meditações do teu coração, como disse Davi, que o meditar do coração e as palavras da minha boca sejam todas agradáveis a ti, porque esse é o nosso culto, irmãos, culto racional. Vamos nos pôr em pé, amada igreja, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, o Senhor está